Olá pessoal, nós vamos então apresentar a vocês um tutorial geral das funções, né, e dos módulos, funções do painel de indicadores de desempenho, que é essa plataforma que foi desenvolvida pela Farmag. Tá? Então, vocês devem ter recebido login e senha, entrou neste endereço específico aqui para você vai acessar o PID aqui no seu lado direito na parte superior, tá? Bom, entrou aí com login e senha. O sistema vai abrir para você todas as funções agora que estão disponíveis para você fazer um diagnóstico da sua saúde financeira, da análise competitiva, dos custos, atividades, processos, ou seja, analisar a estrutura, bem como tem 2 simuladores disponíveis que são regimes tributários e folha de pagamentos. Tá? Então, esta basicamente é a ideia aqui da plataforma, né? Para você fazer diversas análises. Então, a plataforma ela é composta, né, dessa colmeia, onde você pode acessar por aqui. Se você já tiver dados inseridos no sistema, os relatórios vão ficar prontos. Né? Se é a primeira vez que está utilizando, você clica aqui no seu lado esquerdo e vai observar alguns aspectos. Tá? Então vamos lá. Primeiro aqui vamos começar pelo competitivo. Então você pode ver que ela tem 3 módulos aqui. São 3 módulos: competitivo, saúde financeira e eficiência dos processos. E você tem 2 simuladores aqui. Você tem regimes tributários e folha de salários. Conforme nós vamos falando sobre as dimensões, ou esses módulos, a gente vai falando exatamente sobre o que contém aqui cada um dos módulos. Os 2 simuladores, os tutoriais, onde a gente vai ter um conjunto de tutoriais aqui para explicar cada um dos módulos existentes. Tá? Então vamos lá. Primeiro módulo que nós vamos explorar aqui é o perfil, é a análise competitiva que você vai realizar. Né? Na análise competitiva, você percebe aqui que tem perfil e relatório. Perfil, o que é o perfil? Você está inserindo os dados pela primeira vez, vai abrir um campo de perfil. Como eu já tenho um perfil, né, aqui você pode criar quantos perfis que você quiser para analisar suas diversas lojas. Tá? Então, se elas estão situadas em São Paulo, estão situadas no Sergipe, né, no Tocantins, então você vai criar um perfil para cada loja para fazer uma análise do posicionamento competitivo dela em relação às lojas da região, do estado e da cidade. Então, na hora que clicou em perfil, vai basicamente abrir uma tela. Você vai escolher aqui, nessa tela, você basicamente insere dados de 3 formas: ou pela janela, no caso masculino, casado, ou inserção de dados. Este campo, ou às vezes é demorado, o número é grande, às vezes é melhor digitar. Então, minha idade é 41 anos, filhos eu tenho 2, o João e a Maria. Tá? Formação, você vai escolher, eu não sou farmacêutico, tá? Ou assinalar sim ou não. Então, são 3 formas de inserção de dados: pelas janelas, digitando os dados ou marcando sim ou não. Tenho ou não tenho aquela característica. Tá? Basicamente é a forma que a gente utilizou aqui. Você vai entrar, então esse menu ele é formado pelo perfil do gestor, de atuação, da farmácia em si, né? Você vai clicando. Gestão em si, algumas características de gestão, se ele é proprietário, se ele é sócio proprietário, né? Quantos farmacêuticos atuam na farmácia, qual é o seu estilo de gestão, aqui para você marcar as características que melhor você representam a sua personalidade em termos de gestão, né? Então, basicamente, é só uma pesquisa baseada no estudo de Harvard que você vai utilizar aqui para definir o seu perfil. Você vai com os dados da estrutura da farmácia, com o farmacêutico, bem simples, bem rápido. Tá? A equipe faz visitação médica, se ela recebe bonificação, comissão, né? Parte de equipe comercial. Recursos humanos, quantos funcionários você tem em cada área, tá vendo? Basicamente da empresa. Quais são os salários que você paga em média para cada funcionário de cada área? Então, aqui é uma média. Né? Você vai perceber que a plataforma, em momento algum, expõe, tá, os seus dados ao ponto de dizer, poxa, alguém está copiando, usando meus dados indevidamente. Então, o projeto desenvolvido pela Farmag, que nós tivemos aí a satisfação de participar, a gente pensou nisso também. Então, é uma análise competitiva. Você vai ter um posicionamento seu, mas não há uma exposição da sua estratégia. Tá? Porque sempre os dados são trabalhados com médias, em agrupados, então não tem essa intenção de expor,
né, o sigilo, né, e a estratégia de nenhum negócio. Tudo bem? Feito isso, você vai definir um pouco do seu portfólio, quantos clientes você atende por mês, né? Então, como se fosse uma visita ao médico. Se você passar informação para o médico com precisão, ele vai fazer um diagnóstico com precisão. Se você preencher o dado com pouca precisão, sua análise vai ficar, né, imprecisa. Tá bom? Aqui, quais produtos e mercados, tá? Número de fórmulas, né, de médio, gasto, quantas fórmulas manipuladas por mês, tá? Quantos clientes atendem e compram produtos manipulados. Quantidade de formulações por categorias, né? Categorias, depois de especialidades da farmácia também tem de fórmula. Então é uma aproximação, tá, gente? É uma aproximação do quantidade de fórmulas aqui, você vai desmembrando isso aqui. Estrutura que você tem disponível, dedicada à manipulação, e alguns indicadores financeiros, como Prolabore, distribuição de lucros. Cada dimensão dessa terá um tutorial específico sendo preenchido item a item e sendo explicado, e com explicações adicionais para que você possa entender a dinâmica. Então aqui a gente tem diversas informações relacionadas ao gestor, a estrutura da farmácia, a parte mercadológica da farmácia. Feito isso, dá um salvar, eu não vou salvar, tá? Pronto, você vai observar sempre se ele está ativo. Se ele não estiver ativo, você dá no cantinho aqui, ó, dá um atualizar, tá bom? Feito isso, volto novamente em competitivo. Mas se eu tivesse aqui, ó, enchi todos os dados, se eu clicar aqui, ó, ele abre o meu relatório do meu perfil. Ele vai abrir sempre a ideia do primeiro relatório. Ele está carregando, eu já disse que eu sou no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Então ele já carregou aqui meus dados. Sempre neste relatório ele vai te dar um posicionamento da sua farmácia em relação a todas as farmácias que responderam o questionário da plataforma do Brasil. Todas do Sudeste, todas do estado de São Paulo e todas da cidade de São Paulo. Então você vai tendo um indicador comparativo. Olha só, a sua formação em relação aos demais farmacêuticos, a sua atuação em relação às demais farmácias. Você percebeu? Fala que 65% das farmácias têm atuação, né, provavelmente farmacêutico. Ele não expôs ninguém, isso é uma realidade. Você está observando como o mercado está se caminhando. Todos os indicadores têm um efeito positivo. Tá? Das pessoas observarem as tendências. Todo mundo está observando as tendências. Todo mundo queria saber um pouquinho do que o outro está fazendo. Aqui todos estão sabendo um pouco do como o mercado está caminhando. Então a Farmag está propiciando também uma visão, né, estratégica conjunta para farmácias. Tá? Nós podemos chegar à conclusão que a parte nutricional das farmácias, né, baixa adesão. Pode ser uma oportunidade na sua região, na sua cidade, tá, investir nesse ramo nutricional. Tá? Em termos de perfil, então se você respondeu, né, assinalou aquelas estrelinhas lá do que era mais referente ao seu perfil, e ele vai te dar no final uma nota dizendo qual que é o seu perfil em relação à gestão. Então, neste caso aqui, o meu é conciliador. Você não sabe o que é conciliador, basta clicar aqui em cima. Tá? Quantas farmacêuticas atua, qual é a média do Brasil, qual é a média da região sudeste, qual é a média do estado de São Paulo, qual é a média da sua cidade. Tá? Você tem visitação ou não, aí você vai percebendo como é que a farmácia tem atuado nessa área de contato com os médicos, né, para fazer prescrição, levar as novidades, oferecer uma fundamentação técnica para os médicos, de um certo modo, que utilizam produtos manipulados. Em termos de estrutura, qual é a sua estrutura? Como está a sua estrutura em termos de funcionário por áreas, comparativamente aos demais? Salários médios pagos, né? Produtos, mercado, em termos de atuação, né? Quantas formulações você faz. Isso aqui é uma medida até de tamanho. Se compara a média das farmácias do Brasil, tá? Na sua região, se você está acima ou abaixo dessa média. Tudo bem? Número de formulações por categoria, por especialidades, estrutura disponível, né, como que a farmácia está. Né? Então, quer dizer, você tem um belo relatório aqui. Questão de remuneração do capital investido, dos sócios, né? Recebe Prolabore, tem distribuição de lucro, né? Percentual médio de distribuição de lucro de uma farmácia. Então, você vai ter aí uma noção interessante. E, por fim, aqui a gente já propiciou 3 indicadores, que é a participação de mercado da sua farmácia, né? O número de pedidos por cada 10 mil habitantes. Aqui, o número de pedidos por 10 mil habitantes. Você tem um pedido por cada 10 mil.
indicadores. Você observa isso comparativamente, se você está muito fora ou muito abaixo, né, da absorção do mercado disponível na sua região. Tá? De clientes para cada 10 mil e o índice de geração de receita. A farmácia está gerando bastante receita e comparativamente as demais aqui, ó, 12 mil por funcionário. Tá? Então, é uma medida que te coloca num posicionamento financeiro se você está aproveitando, se a sua estrutura está bem otimizada ou não. Já é um indicativo inicial. Esse é o relatório de competitividade. Perceberam que não tem grande complexidade, a necessidade de uma dedicação de tempo, né? Mas é um belo diagnóstico. Você começa a entender melhor o seu posicionamento estratégico e competitivo no mercado no qual você está inserido. Tudo bem? Passamos então para a saúde financeira. Na saúde financeira, você vai encontrar então, informações patrimoniais e 2 relatórios, um relatório financeiro e um relatório tributário. Iniciar o processo e com informações patrimoniais e financeiras. O que vai acontecer? Similar. Você percebeu que todo o sistema usa a mesma lógica. Então, a curva de aprendizagem é relativamente baixa. Você vai vir aqui e vai criar um perfil similar ao que você fez no competitivo. Você vai criar um perfil para cada loja. Tá? E você vai ativar o perfil. Toda vez que você quiser fazer análise, você tem que ativar aquele perfil para ele gerar o relatório e você imprimir. Lembre sempre que aqui, depois eu mostro mais à frente, você pode imprimir qualquer um dos relatórios. No perfil, você tem então aqui dados financeiros. Então, a necessidade de estar perto do seu contador, estar perto da sua contabilidade, ter o seu balancete, ter suas demonstrações, para que você possa então fazer a sua simulação financeira. Tá? Aí eu não sei o que é caixa. Passa o mouse em cima aqui desse ponto de interrogação, ele vai dizer o que é e qual é a informação que você deve preencher. Nessa primeira parte aqui, são divididos em 3 partes esse formulário. Nessa primeira parte são informações patrimoniais, caixa, aplicações, duplicadas, estoques, investimentos, né? Imobilizados, veículos, móveis, equipamentos, máquinas, intangíveis, software. A parte de financiamento da empresa, dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo. Todas as informações é uma informação do valor médio anual. No segundo bloco, nós temos então a parte de tributária da empresa, a dimensão fiscal. Qual é o regime fiscal que você está aderente? Tá? Qual é a alíquota interna do ICMS sobre suas formulações? Porque nós temos 2 tipos, né? Farmácias que tratam formulações como produtos e farmácias que tratam as formulações como serviços. Tá? Não vamos entrar aqui na discussão do que é certo ou errado. Tá? Então você vai lá, o ISS é 5 e o ICMS é 18. Tá? Se a sua farmácia vende só de operação estadual, você coloca 12 ou 7. Tá? Mas se ela vende dentro do estado, 18. Tá? Receita. Nós dividimos as suas receitas em 3 blocos. Porque aqui a gente não dá tanta especificidade. O que você revendeu de mercadoria? O que você comprou de mercadoria e revendeu? Aqueles produtos prontos. Se você tem receita, uma parte da sua receita com a formulação sendo vendida como mercadoria, você vem aqui e preenche aqui o valor. Se as suas receitas, suas conformulações são serviços, são tratadas como serviço, preenche aqui. Porque a gente não expõe aqui a estratégia, detalhes ao ponto de que você poderia estar, olha, eu estou sendo prejudicado porque informei uma informação, né, muito detalhada. Não é isso. A ideia é propiciar, não perde qualidade, porém protege o respondente. Protege, exatamente. É uma associação séria que se preocupa muito com isso também. Então, fez todo um protocolo, tá, para que a gente pudesse, que o usuário pudesse se sentir seguro na inserção dos dados também aqui, que ele não tem então, possibilidades de identificá-las ao ponto de expor a estratégia comercial, né, e mercadológica de nenhum dos respondentes. Tá? Você vai entrar com os custos respectivos a cada uma das categorias das receitas também, custo com as mercadorias, comprei produtos prontos para revender, fórmulas, né, extratos, etc., chás, etc., né? E aí você vai lançar o custo, né, aqui. Se não sei o que é esse custo, basta clicar aqui que compreende os insumos de manipulação, embalagens, frete, carreto, material, etc., que compõem exatamente a formulação daqueles produtos. Tá? Você vai entrar com a despesa total com percentual, total da sua folha de salário bruta, né? Despesas gerais, sem aqui os encargos, porque o sistema calcula todos os encargos. Despesas gerais administrativas, benefícios, garantia com a qualidade, retenção. Essa estrutura já obedeceu uma linha de plano de contas, tá? Que é bastante utilizado pelas farmácias. Tá?
Então, você precisa do seu balancete, da demonstração de resultado e balanço patrimonial para você fazer a inserção. Lembrando que os dados da demonstração de resultado são dados mensais e os dados do balanço patrimonial, aqui em cima desse grupo, nessa primeira parte do formulário, são dados anuais médios. Tá? Feito isso, dou um salvar. O meu formulário está pronto, verifico sempre se está ativado. Se eu tivesse 3 formulários, eu teria que entrar aqui nesse cantinho e ativar. Tá? Sim, ele ativou o meu formulário. O formulário 83 está ativo. Vou voltar na primeira página e clicar. Aqui ele vai mostrar só a primeira opção. Se eu clicar aqui ele vai mostrar o relatório financeiro. Olha só, análise da saúde financeira. Tá? Minha internet aqui está um pouquinho lenta hoje, né? Mas é culpa da net. Tá? Ele está carregando aqui o meu formulário. Tá? Pronto, ele já me deu então um posicionamento a partir dos dados financeiros que eu inseri, qual que é a minha análise de capital de giro. O capital de giro disponível que eu tenho hoje, 40 mil. Né? A minha posição é fraca comparativamente a todas as empresas, né, que responderam. Aqui não é uma análise estadual, regional, por cidade. Aqui é uma análise de todas as farmácias. Mas aí não tem um problema, professor, de empresas grandes, empresas pequenas? Não, porque os indicadores eles são relativos, então depende do tamanho. Tá? E outra coisa também é que 90% das empresas, das farmácias magistrais estão no Simples Nacional. Então elas têm um porte medido por receita de até 4,5 milhões. Tá? Em geral é isso que o mercado que nós estamos estudando. Como os dados são relativos, né, ele não tem problema de porte contaminando os dados. Né? Necessidade de capital de giro sua é baixa em relação às empresas do setor, mas o seu saldo, o dinheiro disponível que você tem, né, ele está péssimo em relação ao que você precisa. Tá? Análise dos prazos médios, tá? Renovação de estoque, quantos dias demora para o seu estoque virar, quanto tempo você pode comprar na prazo. Olha, a sua data de aquisição de fornecedores é de 40 dias. Né? É uma das piores do setor. Tem gente comprando aí com 250 dias. Tá? Então, tem a figura do ótimo e do péssimo. Ele vai te dando um posicionamento para cada um dos indicadores. E no tutorial específico de saúde financeira, né, no sistema, nós vamos discutir cada um desses indicadores também. Ciclo financeiro e operacional. Capacidade de pagamento, honrar os compromissos. Você tem basicamente o índice de liquidez, que é o dinheiro disponível. Você tem o índice de liquidez corrente apresentou um índice razoável, né? O índice de liquidez geral, basicamente tudo que você conta, tudo que você deve, mostra uma boa saúde financeira. Em termos de margem bruta, né? Assim, é como se, claro que aqui ainda nós estamos numa fase de teste, né? Tem 50% de margem está achando que está péssimo, né? Porque nós estamos só simulando aqui ainda, alguém com margem de 5.000%, então uma coisa é ótimo, né? Em termos de margem líquida, 18%. Isso aqui, para considerar as empresas em geral do setor, isso é excelente, né? Mas dentro do setor tem gente com muito valor agregado. Então essa é a ideia aqui. Retorno sobre os ativos, né? Retorno sobre o capital investido. Então você tem um bom retorno comparativamente, né, às demais do setor. Análise de endividamento, a questão de como você está sendo financiado, se está bastante. No meu caso aqui, no meu exemplo, eu estou bastante endividado, né? Eu estou muito com eu tenho muito dinheiro de terceiros financiando o meu negócio, tá? Então você tem endividamento total, curto prazo, imobilização de recursos, o custo, que é os juros que você paga, você tem deficiente, você tem um dos maiores juros também do sistema, e no final, na análise, nós temos aqui um índice geral da saúde financeira, tá? Que te dá uma nota razoável. Olha, seu capital de giro está péssimo, mas o seu ciclo operacional financeiro está bom, satisfatório. Sua liquidez é satisfatória, sua rentabilidade é boa, o custo da sua dívida é deficiente, sua nota é razoável. Então você tem uma escala razoável aqui de posicionamento na sua saúde financeira. Tudo aquilo que você preencheu deu um diagnóstico muito interessante, que vai faltar dinheiro para honrar compromisso, porque o seu capital de giro não é suficiente. Um descasamento. A partir daqui, a gente começa a pensar em ações de melhoria, tudo bem? Perfeito. Esses dados financeiros também te propicia uma análise fiscal. Que quando você clicou naquela colmeia, aqui, ó, só mostra o primeiro. Então você volta aqui, você tem então, né, relatório de análise de tributos e carga tributária. Aqueles dados financeiros imputados no módulo saúde financeira vai te gerar um relatório, né,
basicamente fiscal. Aqui você tem um posicionamento por tributo, olha, o PIS, o COFINS, o ICMS, o ISS e a sua carga tributária total. Você está num quadrante ótimo, você tem uma das menores cargas tributárias comparativamente todos os respondentes. Tá? Carga tributária em relação ao lucro, tá? Como é que está a sua carga tributária em relação ao lucro? A sua carga tributária em relação à folha de salários também, né? Quer dizer, você tem um bom posicionamento em termos de carga tributária, você está nos quadrantes de bom para ótimo, tá? Isso mostra que realmente você está aproveitando melhores estratégias tributárias que a legislação lhe permite, tá? Então, você tem uma análise da carga tributária sobre receita, sobre lucro e sobre a folha de salário, tudo bem? Passamos então agora ao terceiro módulo. O terceiro módulo é o módulo de eficiência dos processos, também similar, né? Eu cliquei aqui no perfil, sempre para criar o perfil, que é a primeira vez que estou inserindo os dados. Vou clicar aqui em criar um perfil. Quando eu clicar em perfil, ele vai abrir um formulário. Este formulário também requer informações específicas. Nós criamos uma farmácia padrão, tá? Onde você vai simular aqui as suas atividades. Como é que funciona isso, professor? É o seguinte, nós temos as categorias, sólidos, líquidos, sólidos, homeopática e revenda, formulações e produtos. E você vai dizer, olha, quando eu vendo uma fórmula de sólido, eu atendo o cliente. Quer dizer que eu gasto 1 minuto. Mas esse padrão que você colocou está muito baixo. Tudo bem, a gente pode ajustá-lo, não tem problema. Fazer o orçamento, inclusão de receita, e você vai marcar aqui, ó, os itens que você, quando atende um cliente na área comercial, né, são exigidos. Está vendo que ele gerou tempos. Estou dizendo, ó, 13 minutos você gasta para atender um cliente de sólidos. Mas se você acredita que você gasta mais, esse tempo que eu coloquei ele é insuficiente, você ajusta ele aqui, ó. Você vai ajustando aqui, ó. 1 minuto, 5 minutos, ajustou todos, tá vendo? E se fosse 13 é muito, meus tempos são menores, eu sou melhor do que a farmácia padrão que você criou. Então eu vou colocar lá menos 2, ele caiu para 11, menos 7, tá? Ele caiu para 6, tá vendo? Então eu ajusto aqui, ó. Uma forma de ajuste do modelo para você colocar o tempo padrão que você gasta para a gente analisar o seu grau de eficiência das pessoas, dos recursos humanos que você tem disponíveis para fazer esse serviço, né? Eles estão utilizando as 8 horas que você os contrata para realizar os trabalhos, tá? Passamos ao próximo. A sua formulação de sólidos é para serviço do almoxerifado. Você vai dizendo qual serviço você utiliza. Mesma coisa, também em função de ajuste. Tem outras atividades não incluídas. Ah, professor, faltou aqui uma atividade que você não colocou aí no modelo. Você inclui aqui outras atividades e coloca o tempo dela aqui, tá vendo? Você vai colocar lá 2 minutos, ela vai aumentar aqui 1 minuto. Aqui nós dividimos a área de produção por categorias, tá vendo? Quais são os processos e atividades que você tem ao produzir uma formulação de sólidos? Você vai clicar aqui, mesma coisa. Precisa de ajuste? Coloca aqui mais 3 minutos, mais 4 minutos e vai ajustando o seu tempo aqui. Tá vendo? Você vai ajustando o seu tempo. Produção de sólidos, a mesma coisa. Você vai clicar. Não, essa não tem. Exatamente aqui. De ajustar o tempo, mais 6 minutos ou menos 6 minutos. Tá? Produção de semissólidos, a mesma coisa. Você vai clicando e vai marcando. Ele está dando um tempo padrão e você ajusta. Não tem complexidade. O sistema ele é muito amigável. Tá? Ele vai possibilitar você desenvolver um serviço, né, extremamente avançado. Um belo diagnóstico. Estou falando isso pelos meus 15 anos de professor em tributação e contabilidade e controladoria da FEA-USP de Ribeirão Preto. Tá? A gente tem, basicamente, traduzir toda uma dinâmica de contabilidade, administração e economia para um sistema que pode ajudar num diagnóstico, numa avaliação permanente. Tá? Que eu acho que é isso é um avanço que a Anfarmag está trazendo para o setor comparativamente a outras associações. Tá? Então aqui é a mesma coisa, o seu produto comprou teleentrega, então você vai, não comprou, ele não compra serviço de teleentrega, sua formulação, garantia da qualidade, todos compram, o que você basicamente com as atividades ele compra, ajusta. Gestão, todo produto de um certo modo compra, né, minutos de outras áreas, né? Então eu vou ajustar aqui. Feito isso, basicamente eu já montei todo o meu modelo, né, baseado em
tempo. Agora eu tenho recursos humanos, ele gasta um tempo médio por formulação, eu vou criar um padrão de um indicador de eficiência no uso dos recursos humanos na produção de formulações, atender o cliente, entregar o produto pronto. A formulação ela passa por toda a empresa, então ela vai comprando serviços ao longo. Tudo isso, vamos ver o resultado um pouquinho mais na frente. Vamos então agora colocar algumas informações complementares, porque aqui a gente faz um diagnóstico gerencial fenomenal. A gente faz uma análise do custo da estrutura e também a parte financeira e econômica envolvida nesses elementos. Então você vai dizer qual regime você está. Mas qual é a alíquota? Bom, então você tem um simulador de regime tributário que já te disse qual é a sua alíquota ou lá a sua carga tributária. Você vai vir aqui colocar. Então você vai ter que ir lá e testar isso antes. Perfeito. Não está integrado por quê? Porque você basicamente não tinha feito isso, tá? Não tinha simulado o financeiro, nem o regime, como vai exigir que você diz qual é a sua alíquota hoje de tributação pelo Simples. Coloquei aqui 8,5, não precisa colocar percentual. E você vai escolher o mês que você está selecionando, porque aqui feriados, domingos, o cálculo da folha. Você vai entrar com quantos pedidos você faz por categoria. Já fez isso em algum lugar. Perfeito, você percebeu? Você está trazendo esses dados. O sistema ele é recorrente, tá? Ele vai sempre estar utilizando informações, usando informações que você já fez em algum momento. Então, se você resumisse o sistema, ele ia ficar... São poucas informações, elas se repetem. Isso é uma forma de construção de uma curva de aprendizagem. Ele usa uma mesma linguagem do primeiro módulo ao último módulo. As informações elas são conectadas. Você percebe que uma informação sobre número de pedidos ela é utilizada várias vezes. Pessoas, departamento pessoal, quantas pessoas tem em cada área e salários, ela é utilizada em 2 momentos. Então você vai percebendo aqui número de pessoas, basicamente número de formulações, você foi colocando as formulações, basicamente aqui, de cada categoria, revenda, que é revenda de produtos prontos, o preço médio de uma formulação de sólidos, o custo médio de uma formulação. Você já fez esse custo lá atrás, lembra? Era o custo, que é o custo médio por formulação. Você paga comissão para sua área comercial ou para terceiros. Eu acredito que nesse caso que você pode ter alguém que faz visitação médica, que não trabalha internamente, ou você paga comissão, ou você paga para aquele a pessoa do atendimento ali. Então você vai colocar o percentual de comissão por categoria que você tem aqui dele também. Você vai entrar com o número de funcionários por área, o salário médio também por área, quer dizer, o salário eu tenho 10 funcionários e eu pago R$ 2.500 em média por funcionário. Salário médio bruto. Então ele já deu aqui o total da folha aqui. Ele vai fazer isso aqui. Você já fez isso lá no competitivo, fez isso lá no financeiro, lá que você colocou sua folha total, né? Você está fazendo isso aqui no processos, atividades, processos e estrutura. Não vou preencher todos aqui porque é só uma exemplificação geral do sistema. Quando você vem para cá, você não precisa colocar o pessoal, tá vendo? Porque ele trouxe aqui, o valor aqui. Então você vai lançar aquelas mesmas despesas que você lançou na DRE, você vai lançar aqui, na demonstração de resultado do formulário financeiro. Você vai entrar com elas novamente aqui. Porque aqui tem uma coisa diferente. O que é essa diferente? É o colabore que você quer receber. Que você diz, ou você recebe. Eu recebo R$ 7.500 por labore. Isso aqui vai ser importante. Você vai lançar aqui. Essa aqui é uma informação nova. O resto não, mas não são informações novas. Essa aqui é uma informação nova. Tá? Percebeu que os encargos ele já te mostrou aqui, de 25 mil, tem 7.500 de encargos já. Já calculou. Eu vou sempre atualizar. Pronto, ele está atualizado. Esse volta aqui no sisteminha, eficiência de processo, alta de relatório com vocês. Tem 4 relatórios. Então você tem 4 relatórios aqui. Então eu volto aqui. Vou dar o primeiro relatório. Eficiência, relatório, eficiência e processo. Então nós estamos analisando quais os processos e o seu grau de eficiência. Primeiro, ele vai basicamente nos trazer uma análise do grau de ociosidade por área. Você vê aqui, grau de ociosidade por área. Tá? Então aqui eu tenho que na área comercial, a quantidade de funcionários, aquela que eu não preenchi ali, mas é que eu já tinha um formulário pronto. Então a quantidade de funcionários, tá? Em relação ao tempo disponível, então você comprou dessas pessoas 62 mil minutos. Então, desculpa, perdão, você comprou 10 mil minutos desse pessoal que está contratado para comercial. Que você usou 62 mil.
você está com uma capacidade extremamente, né, acima da capacidade. Você está com 400%, quase 500% de capacidade. Porque isso aqui pode ser um erro, né, de digitação, ou de fato você está utilizando outras pessoas para fazer o atendimento que só tem um funcionário. E esse funcionário não é capaz de fazer isso, você acaba fazendo atendimento. Quando você precificou lá um número de fórmulas pela capacidade que ele tem de atendimento, então você gerou aqui. Então você já sabe que você tem ainda capacidade disponível na área de almoxarifado, não tem capacidade na área de produção de cápsulas, né? Mas você tem capacidade na área de líquidos, né? de líquidos, de semissólidos, né? Esse amarelinho que ainda tem um espaço, esse aqui ele tem 30% de capacidade. Se você olhar a gestão também, a da qualidade está sufocada, entrega também. Você pode clicar aqui, ele vai gerar para você um relatório, né, para você imprimir o seu relatório. Então, você clicou aqui, ele vai gerar um relatório para você imprimir. A comercial, ele vai te dar o tempo, né, gasto para efetivar um pedido. Olha, o sólido 40 minutos, tá? O líquido, isso é da entrada do cliente até a entrega, até o momento disponível para realizar o produto. Tá? Então ele gasta 32 minutos, 34 minutos, 3 minutos, porque o produto passeia por toda a empresa. Né? As alocações de tempos aqui, como os tempos estão alocados entre, né, as categorias do seu pessoal disponível, como está sendo alocado os tempos. Tá? Aqui você, nesse último parte do relatório, você tem o custo das atividades por pedido. Quanto custa um pedido de sólido, né, que é o pessoal envolvido? Porque o custo fixo está isolado, o custo variável já está isolado lá em cima contra preço, então ficou aqui o custo direto de pessoal dedicado à produção de formulações. Então, basicamente, você tem aqui a categoria de produto, a formulação comprando serviços, como ela vai passando por vários departamentos ou áreas dentro da organização. Quanto custa para a empresa hoje? Custa R$ 9,00 uma formulação. Tem o custo variável, tem impostos. Tá? Então, aqui é o custo, basicamente, de formular um produto. Tá? Então, nós temos um belo relatório aqui que você já pode analisar grau de ociosidade, o tempo gasto para efetivar um pedido e o custo unitário por pedido. Tá? É o custo de produção. Voltei aqui, volto na capacidade instalada versus grau de ociosidade. O que nós temos aqui? Agora nós temos uma análise por bloco, quer dizer, os sólidos eu tinha uma capacidade instalada 167 pedidos, né? O número de pedidos realizados foi 1.000. Por quê? Porque eu tenho um problema de dimensionamento pessoal aqui. Líquidos, a mesma coisa. Assim, eu tenho um problema de dimensionamento ainda. Vai ter uma análise de ociosidade por categoria: homeopáticos, revenda, líquidos, sólidos, semissólidos, tá? E a estrutura total que você viu anteriormente. Então, isso é uma análise por categoria de pedidos. Tá? Aí você tem a relação custo-volume-lucro. Eu já começo a fazer análises econômicas e financeiras. Então, dado que você tem uma distribuição de 1.000 pedidos, aqui está igual, né, porque a gente usa para fazer esse pedido, e o preço é semelhante, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma distribuição. Ele está dizendo que você precisaria de 80 pedidos de cada classe, 400 pedidos para pagar todo o custo físico e estrutural que você tem disponível. Dadas as suas despesas operacionais, nesse caso eu coloquei R$500 para o Labore, né, mas só foi por causa que é um teste aqui. Diz que para você ter R$500 para o Labore, você precisa de 7 formulações. Claro que é um preço médio de R$100, um preço médio de R$100, tá? E desde que elas têm um custo, né, médio de R$30, dando 1% de comissão aos vendedores. Tá? Você precisa de 494 formulações no mês para pagar toda a estrutura e precisaria de 401, que seria 7 pedidos a mais para pagar o seu Prolabore. Tudo bem? Nós temos essa análise. Por fim, nós temos uma análise gerencial do seu negócio já. Tá? Então você entrou aqui, deu uma sessão de resultado, pronto, clicou em demonstração de resultado, ele já vai te dar uma demonstração dos resultados, considerando o pagamento de comissões e sem o pagamento de comissões. Tá? Demorou um pouquinho, por causa da internet aqui. O que nós temos aqui? Então nós temos aqui com pagamento de comissão para terceiros ou sem pagamento de comissão para terceiros. Nesse caso é a comissão que você paga. Você paga 1%, ela representa 5.000. Aqui você tem o quanto representa as suas despesas da sua receita, qual que é a sua margem bruta e aqui qual é a sua margem líquida. E aqui você tem sem o pagamento de comissão. Então você vai poder comparar
os dois blocos especificamente. Tá bom? Passamos então aos simuladores. Nós temos dois simuladores. Primeiro simulador, regimes tributários. Então, no perfil, vou criar de novo um perfil. Tá? Eu vou até, basicamente, criar um novo perfil aqui. Ué, mas peraí, essa tela já vinha em algum momento. Opa, receita. Ué, mas aquele bloco de receita está lá no financeiro. É exatamente isso. Você pode colocar, uma receita futura que você gostaria de atingir, né? Uma expansão do seu portfólio, pode ser uma análise, né? Uma previsão, né? Que você está realizando em relação ao próximo ano. Então aqui você vai entrar com os três tipos de receita, três blocos de receita, o custo, né, de manipulação deles e o custo dos produtos para revender, mesmas contas que fez no financeiro. A única diferença que nós colocamos aqui é que aqui tem outras receitas e outras despesas. Tá? Então é uma conta de ajuste que você pode colocar aqui. Despesa comercial, despesa de pessoal, serviço terceiro, é a mesma estrutura. Tem uma pequena diferença aqui. Aqui eu vou entrar com os 18% que eu fiz lá anteriormente, os 5% de ISS, tá? 5% de ISS. Total de créditos. Se você compra produtos para revender, você tem créditos de ICMS. Você pode entrar com a alíquota. Aí eu comprei um produto a 12 e estou vendendo a 18. Mas eu não sei isso. O contador lá diz, não, você tem 3 mil reais. Então você entra com 3 mil reais e não entra com a alíquota. Né? Ou outro aqui. Vou salvar no sistema. Pronto. Sempre atualizar. Sempre verifica se o status está ativo. Pronto. Ele já vai produzir uma simulação para você. Volta em simuladores, você tem 3 relatórios. Nós fizemos uma coisa aqui, até fins educacionais, de como calcular os cálculos dos tributos. Ele vai apresentar para você uma comparação entre simples, tributação pelo simples, pelo lucro presumido e pelo lucro real. Tá? Só que aqui que você fala, mas o que é isso? Ele está dizendo que se você estiver no lucro real, você vai ter 330 DPIs. Se você ficar no lucro presumido, você fica com 130. E se você ficar no lucro simples, você vai ter 0 por causa do tamanho do seu faturamento. Tá? Então, isso aqui são 3 anexos, porque você tem 3 receitas, 3 anexos. Né? E neste caso específico aqui, tá? Anexo 1 e anexo 2 é porque o produto que você compra para revender é um produto monofásico para fins de PIS e COFINS, então tem que trabalhar com uma tabela ajustada. Você tem 2 anexos, 1 e o 3, que é um serviço e um produto, um comércio e um serviço, e ele vai te dar aqui o total dos tributos pagos. Isso aqui é mais uma anatomia dos cálculos, tá? Aqui você tem os créditos que você compensou e tal. Você tem aqui tanto a parte de tributação sobre as operações, né, que é a venda de produtos, como a tributação sobre a folha de salários conjuntamente. Então, isso aqui é só uma anatomia para vocês entenderem como é que está sendo a dinâmica dos cálculos. Tem simulador, regimes tributários, vou na demonstração de resultado. Agora ele vai fazer já uma projeção para você, como seria o seu resultado, considerando os 3 regimes tributários disponíveis, tá? Simples, presumido e real. Tá? Demorando um pouquinho, né? Fazer uma figa aqui para que a net não nos deixe na mão. Pronto. Então agora eu já tenho a demonstração de resultado pelo lucro real, pelo lucro presumido e pelo simples nacional. Tá? Lá, o total de receitas eu coloquei iguais aqui porque nós estamos fazendo testes, né? Então, 10 mil para cada um. Coloquei, basicamente, não precisei colocar aqui, porque ele já calculou, pegou aquelas alíquotas, já fez o cálculo dos tributos incidentes sobre o faturamento. Lancei os custos, eu coloquei 5 mil para cada um aqui, só para fim de simulação. Ele trouxe para cá os encargos sociais por cada regime, tá vendo? No presumido e no lucro real, no lucro presumido e lucro real são iguais. Os encargos sociais acabam sendo mais pesados no simples, né? Então você já tem os tributos incidentes sobre cada um dos regimes, tá? Né? É o que aqui deu prejuízo, então basicamente ele não teve IR. E a margem de lucro já aqui, basicamente de cada um regime. É mais lucrativo está em cada um dos regimes aqui. Mas terminou? Ainda não. Nós temos um último relatório que é um resumo. Então aqui você vai olhar de uma forma diferente isso graficamente. Tá? Então você tem aqui o total de receitas, ou a carga tributária sobre as operações, né? Então você tem pelo simples real presumido, né? Sobre a folha, quer dizer, os encargos sociais sobre a folha, e o total de carga tributária e a margem de lucro. Você também pode observar isso graficamente. Passando o mouse em cima dos gráficos, você vai observando, né? Exatamente, né? O total de carga tributária, tá vendo? O simples 7, lucros 18 e pelo lucro real 14, que é o desmembramento da carga tributária em relação à receita.
Tá? E aqui a sua margem de lucro, basicamente, conforme o regime especificamente. Tá bom? Então nós passamos aí por todas as dimensões. O sistema ele é bastante robusto, ele traz uma visão inovadora para que você possa então começar a fazer um trabalho de educação tributária, educação financeira e educação, né, estratégica em relação à avaliação do seu negócio. Aproveite, eu acho que a gente tem aí bastante espaço para desenvolver um belo trabalho e ajudar as farmácias a criarem valor, né, para a sociedade, para os seus acionistas, para os seus proprietários. Tá? Pessoal, é isso aí que nós tínhamos para vocês nesse tutorial geral. Obrigado.